Você lembra de tudo que viveu nesse mês? Ou será que no meio da correria você pulou o episódio que mais precisava assistir? E se a chave da sua cura ainda estiver em um vídeo que você não viu? Hoje você vai entender por que voltar é tão importante quanto avançar. Porque Deus quer restaurar tudo, até aquilo que você achou que não tinha mais volta. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Hoje nós encerramos oficialmente a série Corações Feridos, Almas em Reconstrução. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Você realmente passou por todas as fases da sua cura emocional com Deus? Nas semanas anteriores nós enfrentamos a dor escondida que ninguém vê, as feridas da infância que ainda te controlam, a espiritualidade que disfarça, mas não cura, a vergonha que ainda silencia sua alma, a raiva que você chamou de gênio forte, a sensação de abandono emocional por parte de Deus. Enfrentamos a ansiedade travestida de espiritualidade ativa. Falamos também sobre a dificuldade de amar de novo após traumas. Tratamos da prisão emocional, da necessidade de aprovação, da luta para acreditar que Deus ainda reconstrói histórias como a nossa. Mas a pergunta é, você viveu tudo isso? Ou você só passou por cima? Porque hoje, meu irmão, o Espírito Santo está te chamando para voltar de onde você parou. O Espírito Santo te chama para reconstruir com profundidade tudo aquilo que foi deixado pela metade. A palavra é bem clara sobre a importância de revisitar e consolidar os passos de fé. Em Filipenses 4:9, o apóstolo Paulo diz: lembrem-se do que aprenderam e recebam e obedeçam-lhe. Hebreus 2:1 reforça: portanto é necessário que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Perceba, Deus não quer que você apenas ouça, Ele quer que você aplique, Ele quer fruto. Porque reconstrução sem constância é só decoração emocional. É bonito por fora, mas vazio por dentro. E se você realmente foi curado ao longo desses episódios, então vai sair daqui diferente. Não só com mais informação, mas com uma nova identidade. Vai sair com a estandarte de Deus estampada no rosto. As pessoas vão perceber. Porque a cura de verdade, ela tem evidência. Do mesmo jeito que a dor transborda, a cura também aparece. As pessoas veem quando você ainda está machucado, quando você vive pulando processos, quando começa ciclos e nunca termina, quando vive expondo tudo da sua vida, tentando preencher um vazio que só o secreto com Deus poderia preencher. Você sabe do que eu estou falando. A gente sente quando não consolidou o que aprendeu. A alma ela fica inquieta, é superficial, emocionalmente exposta. Mas hoje eu te convido a refletir. Porque o que você aprendeu com Deus esse mês precisa se tornar prática. E isso só acontece quando você decide: eu vou voltar, eu vou revisar, eu vou aplicar. E eu não vou mais viver por impulso, mas por convicção. Vivemos em um tempo onde pessoas estão cheias de informação, mas vazias de transformação. É vídeo atrás de vídeo, palavra atrás de palavra, mas a alma continua ansiosa, inconsistente e vulnerável. Por quê? Porque muita gente confunde assistir com absorver. Confunde se emocionar com ser curado. Confunde saber com ser. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você acompanhou a série,
chorou em alguns episódios, compartilhou outros episódios, mas se você for bem honesto, ainda existem partes dentro de você que estão desorganizadas. Partes que ainda não passaram pelo fogo da repetição, pelo altar da constância, pela prática da obediência, pela digestão. E essa é a armadilha da nossa geração, a pressa espiritual. Gente que quer ser curada num vídeo só. O cara quer resolver traumas de 20 anos com um devocional de 10 minutos. Gente que quer viver curada, mas não quer voltar para ouvir de novo o que Deus disse. Harvard tem uma pesquisa que atesta que 95% das decisões emocionais que tomamos são inconsistentes, automáticas, baseadas em padrões antigos que só mudam com exposição repetida à verdade. Isso significa que se você não revisa, se você não consolida, se você não pratica, você volta para o padrão antigo. E o padrão antigo é esse: começa e não termina, sente e não muda, fala mas não vive, se emociona mas não se transforma. Hoje Deus está te dando uma chance rara. Volte para consolidar, reveja para amadurecer. Maratone os episódios para finalmente sair da superficialidade espiritual. E é agora, exatamente agora, que o Espírito Santo vai te confrontar. Você vai continuar acumulando conteúdo ou vai consolidar a sua reconstrução? Já percebeu como é fácil começar algo novo, mas difícil sustentar até o fim? Essa é uma das maiores dores espirituais da nossa geração. A alma sabe onde precisa ir, mas o comportamento não acompanha. Você sente que precisa mudar, sente que Deus falou com você, sente que foi tocado, exortado, confrontado, amado, mas depois de alguns dias, tudo volta ao padrão antigo. Sabe por quê? Porque sem consolidação não tem cura sustentável. Sem repetição intencional, a emoção vira lembrança. Quantos eventos você já foi? Quantos cultos maravilhosos Deus já falou com você através do louvor, através da palavra? Sem repetição intencional, toda essa emoção vira lembrança e não transformação. Você pode ter ouvido a melhor palavra do mês lá no episódio número 3. Mas se você não voltou, se não anotou, se não aplicou, aquilo virou uma memória inspiradora e não uma verdade encarnada. E aqui que está o ponto central do episódio. Revisitar o que Deus falou não é retrocesso, é maturidade. Os discípulos ouviram Jesus repetir as mesmas coisas dezenas de vezes. Paulo dizia aos seus leitores: não me canso de repetir as mesmas coisas, pois isso é segurança para vocês. Está lá em Filipenses 3:1. A fé madura, ela não busca novidade, ela busca profundidade. Ela revisita, ela relê, ela reaprende, ela reaplica. Talvez a sua alma esteja fraca não por falta de revelação, mas por excesso de superficialidade. Você acumulou inúmeras verdades na caminhada, mas não consolidou nenhuma. Então hoje, o Espírito Santo te chama para voltar e cavar. Cavar mais fundo. Não por culpa, não com peso, mas com sede. Sede de ser diferente. Sede de ser transformado, de viver diferente, de finalmente amadurecer. Você vai rever o que Deus falou ou vai continuar buscando algo novo para esconder o que ainda não viveu? Então, aqui vai o passo mais importante de todos. Se você quer consolidar sua reconstrução, precisa fazer isso com intenção espiritual. Nada automático, nada passivo, nada superficial. O plano é: pegue um caderno,
Ou então abra as notas do teu celular, revise agora mesmo os títulos dos episódios da série. Pegue ali, anote quais você assistiu, quais você pulou, quais você só ouviu pela metade. Escolha 5 episódios para maratonar essa semana. Não apenas para assistir, mas para assistir orando, anotando, parando, repetindo, aplicando, refletindo. Ao final de cada episódio, escreva uma frase. O que Deus me ensinou e o que preciso mudar. Então você vai escrever uma frase para o que Deus te ensinou naquele episódio e uma frase para aquilo que você precisa mudar. Simples. Mas esse exercício pode ser o divisor de águas entre uma série que passou e uma transformação que ficou. Porque Deus não quer que você apenas tenha vivido um mês impactante. Ele quer que você viva uma nova fase com Ele, sem voltar a ser quem você era. E para isso, você precisa mostrar que leva esse processo a sério. Não com esforço emocional, mas com obediência silenciosa, disciplina espiritual, revisão com humildade. E se você acha que isso é demais, lembre-se, o que foi ferido por anos não se reconstrói com pressa. Agora que você ouviu tudo isso, resta a pergunta: o que você vai fazer com o que Deus te entregou esse mês? Porque reconstrução emocional não acontece assistindo o vídeo no YouTube. Acontece aplicando, revisando, repetindo, anotando, vivendo. E se você não consolidar agora, você vai voltar a sangrar onde achava que já estava curado. Por isso, o convite hoje não é nada emocional, ele é decisivo, ele é prático, ele é espiritual. Pare tudo, escolha 5 episódios, maratone esses episódios. Não deixe o que Deus começou virar só mais um conteúdo legal no YouTube. Volte, mergulhe, consolide. E se você quiser ir além, se você entendeu que sua alma precisa de uma base mais sólida, de uma estrutura bíblica, de cura contínua, então agora entre lá na lista de espera do treinamento Fundamentos da Fé, www.colodopai.org, clica lá, Fundamentos da Fé, se inscreve. Esse treinamento foi feito para quem está cansado de ficar nesses altos e baixos espirituais, para quem quer ser reconstruído por dentro e por fora, sem depender de emoção, de evento, de preletor, de alto impacto emocional, de culto bonito. Clique no link, inscreva-se gratuitamente no treinamento e se prepare para a fase mais profunda da sua caminhada com Deus. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus não quer que você volte a ser quem você era. Ele quer que você vá até o fim e leve outros com você. Vamos orar? Senhor, hoje eu não oro só por consolo, eu oro por convicção, por decisão. Eu oro por firmeza espiritual que não se desfaz no primeiro vento. Eu reconheço que recebi muito nesse mês. Eu recebi cura, eu entendi, eu fui confrontado, consolado, eu recebi direção, mas agora, Deus, eu preciso de estrutura, eu preciso criar raízes, eu preciso descer profundamente no entendimento e no relacionamento com o Senhor. Perdoa-me, Pai, se eu tratei verdades eternas como se fossem passageiras. Se eu ouvi palavras Tuas e segui como se nada tivesse mudado. Hoje eu volto. Eu volto para revisar, para rever tudo aquilo que eu deixei passar, para aplicar isso de fato na minha vida, para transformar informação em reconstrução, em transformação e para me reconstruir de verdade. Eu quero ser lembrado como alguém que voltou onde parou, que consolidou o que ouviu, que honrou o que recebeu do Senhor. Espírito Santo, não me deixe viver de memórias espirituais. Não me deixe viver
de evento em evento, de impacto em impacto. Me ensina realmente a transformar tudo isso em uma vida nova, em uma rotina curada com o Senhor e uma fé constante. Me ajuda a restaurar a minha alma. E que ao final dessa reconstrução e dessa restauração, eu, o Senhor e talvez outras pessoas possam reconhecer que de fato fui curado, porque continuo inteiro e o Senhor cuidou de mim. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você chegou até o fim da jornada. Parabéns. Mas se você só assistiu, não viveu o que Deus queria. Então, agora é hora de voltar e consolidar. Revise tudo o que foi dito. Maratone com oração, caderno, tempo, porque o Espírito Santo ainda quer aprofundar o que começou. Mas agora escute com atenção. Amanhã nós vamos iniciar a série mais confrontadora que já vivemos juntos aqui no Colo do Pai. E ela se chama Verdade ou Mentira Espiritual, desmascarando as falácias que roubam sua fé. Meu irmão, nós vamos começar uma temporada extremamente séria. O objetivo é levar você a identificar e a desconstruir mentiras espirituais que podem ser perigosamente internalizadas ao longo da vida cristã e que, sem você perceber, estão sabotando sua saúde emocional. Podem estragar a sua intimidade com Deus e até a sua identidade como filho. Sabe aquelas frases que você acredita, mas que nunca vieram da Bíblia? Aquelas culpas que parecem sagradas, mas são prisões emocionais disfarçadas? Sabe aquelas doutrinas que você carrega no coração, mas que Deus nunca ensinou? Nós vamos desmascarar tudo e reconstruir uma fé sobre uma base sólida, viva, libertadora. Por isso, não se desconecte aqui do canal. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo, chame as pessoas que vivem essas regras e essas prisões para entrarem no nosso grupo exclusivo, porque reconstrução emocional foi só o começo. Agora é hora de reconstruir sua fé com verdades bíblicas e interpretações absolutamente honestas. Te espero amanhã, porque Deus está prestes a fazer algo novo, profundo e irreversível em você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.